Liturgia da Palavra. Terceiro domingo da Páscoa. Primeira leitura. Atos capítulo 3, versículos 13 a 15 e 17 a 19. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, número 4. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós, que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Muitos há que se perguntam: quem nos dá a felicidade? Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu, tranquilo, vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Segunda leitura. 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 5a. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. Lucas capítulo 24, versículos 35 ao 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia,
e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora, comentários das leituras desse terceiro domingo da Páscoa com o Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira. Olá, minha irmã, bom dia. Que Deus ilumine e abençoe a cada um de nós com a luz do Divino Espírito Santo. A nós descei divina luz em nossas almas, acendei o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, iluminai, orientai e fortalecei a cada um de nós, para que possamos encontrar o Senhor ressuscitado a cada dia, a cada instante, a cada momento, no nosso dia a dia. O Senhor está no nosso meio, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. É a nossa resposta, né, que a gente faz a cada celebração eucarística, né? Pois bem, durante algumas palavras nossas aí, a gente sempre falou que na Páscoa nós ouvimos como primeira leitura nada de Antigo Testamento, mas acompanhamos aí a sequência do Evangelho, a sequência do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, nesse terceiro domingo, nós vamos ouvir a primeira pregação de Pedro, capítulo 3, né? Muito interessante, né? No Evangelho, nós vamos acompanhar aí o Evangelho de Lucas. Normalmente, no terceiro domingo do tempo de Páscoa, nós deixamos de ouvir o Evangelho de João e ouvimos o Evangelho de Lucas. Os discípulos de Emaús, capítulo 24, finalzinho do Evangelho de Lucas. Lembra? Os discípulos de Emaús voltando tristes para casa no primeiro dia da semana, né? É o dia da ressurreição, né? E aí Jesus se coloca no meio deles. Por que vocês estão tristes? Mas você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu aqui nesses últimos dias? Não, sei não. Parecia um homem aqui de Jesus de Nazaré. Nós achávamos que ele ia modificar tudo, que ele ia ser o salvador da pátria. No entanto, morreu. Já tem 3 dias que morreu. Algumas mulheres foram lá no túmulo e falaram que ele tinha ressuscitado, mas ninguém viu. Então nós estamos voltando tristes para casa, né? Interessante, né? E aí Jesus se coloca no meio deles e começa a falar, né? Interessante que aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús, nós vamos ver agora no Evangelho de hoje. Jesus abriu a mente dos discípulos de Emaús e agora Jesus vai abrir a mente de todos nós. Muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente perceber a beleza desse relato, né? O relato lá dos discípulos de Emaús fala, né, aquilo que a gente já lembrou aqui, né? Então tem aqui alguns fatos interessantes, alguns pontos, né? O primeiro, o que Jesus fez lá com os discípulos de Emaús, agora Jesus faz para todos nós, né? Lá com os discípulos de Emaús, Jesus falou assim, mas são essas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era necessário, portanto, que se cumprisse tudo o que está escrito no Antigo Testamento. Na lei, nos profetas, nos salmos, né? É isso que Jesus está falando. E é o que nos interessa aqui. Em seguida, lá nos discípulos de Emaús, nos diz que Jesus abriu-lhes a inteligência. Enquanto Jesus estava caminhando com eles, Jesus foi explicando para eles, né, sobre as Escrituras, e aí foi abrindo a mente deles, a inteligência dos discípulos de Emaús, né? E agora, no Evangelho de hoje, né, os apóstolos, acontece diferente. Jesus dá esse dom do entendimento de uma forma infusa.
para os apóstolos em primeiro lugar, mas para a igreja como um todo. Jesus então abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso, né? Então a gente nota como é que Jesus fala, né? Como é que Jesus revela as Escrituras. Cristo sofrerá. Ninguém tinha visto isso antes. Essas duas palavras já são o suficiente para virar do avesso a cabeça dos apóstolos, né? A passagem que até aquele momento nenhum deles havia percebido que era uma referência ao próprio Jesus, o que nós ouvimos durante a Semana Santa, naqueles cânticos do servo sofredor do livro do profeta Isaías. A identidade desse servo sofredor era um mistério, mas ali, naquele domingo de Páscoa, Jesus está revelando que eram sobre ele tudo aquilo que estava escrito no servo sofredor, né? E ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Jesus, então, está dizendo que a sua paixão, morte e ressurreição estavam previstas no Antigo Testamento, lá no livro do profeta Isaías. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Agora, os apóstolos descobrem que a salvação não viria apenas para os judeus, mas para todos os homens e mulheres, todos os povos, né? Vós sereis testemunhas de tudo isso, isto é, eles seriam mártires de todos aqueles acontecimentos. Está interessante, né? Nessa passagem, Jesus está dando a chave da leitura do Antigo Testamento, né? A partir daquele momento, a igreja começaria a ler o Antigo Testamento sabendo que poderia encontrar dois sentidos. Um sentido literal, e o outro, o sentido espiritual. As referências a Cristo escondidas no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras. Um exemplo. Depois que Deus criou os homens e as mulheres, né, o primeiro homem, né, Deus faz com que o homem durma. E quando ele adormece, ele então criou Eva das suas costelas. Esse é o sentido literal do acontecimento bíblico. Mas o significado espiritual que Deus queria nos transmitir é que quando Cristo dormiu na cruz, do seu lado perfurado, ou seja, da sua costela, veio a nova igreja. Veio a igreja, a nova Eva, a nova mulher, a igreja. Interessante, né? Que coisa bonita. Eu acho fantástico, né? Aí a gente se pergunta, né? Como é que nós podemos enxergar esse sentido espiritual? Há 2000 anos de interpretação da igreja. Logo, você deve ler as interpretações dos santos. Existe uma regra. Para que haja um sentido espiritual verdadeiro, você precisa estar contido nesse sentido literal. É preciso a gente entender o sentido literal. A gente fala que Adão dormiu e Eva saiu da sua costela. Cristo dormiu na cruz, morreu na cruz. E aí a igreja nasceu, a nova Eva. Onde está isso no sentido literal? Está exatamente em Jesus que morre na cruz. Existe um fato: Jesus dorme. Jesus morre e de seu lado brotam sangue e água. Ora, desse lado que jorra sangue e água, vemos com clareza um sentido: o nascimento da igreja. A igreja com seus sacramentos,
sangue e água. Sangue, a Eucaristia. Água, o batismo. Então nasce a igreja com os sacramentos. O sangue é a Eucaristia e a água é o batismo, né? É da cruz de Cristo que vem a igreja, unidos no sangue de Cristo, um só corpo. É a nova e verdadeira chave de leitura das Sagradas Escrituras que Deus havia pensado e preparado para todos os séculos. Então, no Evangelho, no Apocalipse de João, né, é apresentado lá um livro fechado com 7 selos, as Sagradas Escrituras. E diz lá o autor do Apocalipse que ele começa a chorar porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, de examiná-lo. Então é revelado a João que o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, o cordeiro de pé, mas imolado, é digno de abrir aquele volume. Ou seja, Jesus é a chave de leitura das Sagradas Escrituras. Em todas as passagens do Antigo Testamento está escondido o Cristo que traz a nova aliança, o Novo Testamento, a nova vida. Então aqui nós temos algo prático para aplicarmos em nossa vida espiritual e nas nossas meditações diárias. Sempre que a gente for ler o Antigo Testamento, há muita coisa ali que pode parecer estranho e muitos de nós vamos ficar até mesmo escandalizados. Era um tempo de pessoas rudes que às vezes faziam coisas difíceis de compreender hoje e que não entendiam direito o que Deus queria. Mas é possível vermos sempre, em cada momento, o sinal da presença do Cristo, né? Quando lemos que 10 dos 12 filhos de Jacó resolveram trair o seu irmão José, vendendo-o como escravo aos egípcios, vemos que anos depois, sem que esses irmãos, né, sabiam, José torna-se o administrador do faraó e surge como salvação para o povo judeu. Ide a José. E esses mesmos que o traíram foram e receberam alimento, né? Certamente podemos ver aí um sinal de José, né? São José, mas também temos aqui encontrar o Cristo. Assim como José foi vendido e porque foi vendido salvou o povo. José diz aos irmãos para que não tenham medo, pois havia sido um plano da providência de Deus que ele fosse vendido para futuramente poder trazer a salvação para o seu povo. Interessante, né? Jesus aparece aos 10 apóstolos e diz: não tenham medo. E Nosso Senhor então mostra que, ainda que aqueles homens o tivessem traído, fraquejando em sua fé, agora ele estava ali, ressuscitado, mostrando que tudo que havia sofrido serviria para a salvação desses mesmos discípulos. Então é interessante a gente perceber que essa ligação, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento com o Antigo Testamento, né? Jesus foi abrindo a mente deles. Então, quando a gente está cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo que nós estamos sempre traindo, nós estamos sempre negando. E aí a gente cria um ambiente hostil entre nós, né? De guerra, de ódio, de divisão, de perseguição, de anticristo, né? Mas quando a gente se deixa ser levado pelo Espírito de Deus, as coisas vão se abrindo. Espero que eu tenha ajudado, né? Então vamos pedir a bênção de Deus para cada um de nós, né, nesses dias, né? Nos preparando aí para a festa de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos aí nos preparando para tantas festas que nós temos pela vida, né? Que a graça de Deus nos proteja, nos ilumine. Um bom final de semana, né? E até o próximo encontro, se Deus quiser. Amém.